Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio, FRN. Essa será a nossa primeira aula sobre capacitores. Então, capacitores são elementos que armazenam uma quantidade limitada de energia elétrica que pode ser recuperada em qualquer momento. Portanto, as equações que regem o comportamento de capacitores são por meio de equações diferenciais. Na figura aqui nós temos um exemplo de um capacitor didático. É um capacitor de placas paralelas e planas. Veja que nós temos aqui dois eletrodos, que são as placas planas e paralelas, condutoras de corrente elétrica. E nós temos aqui um dielétrico, separando essas duas placas. O dielétrico pode ser inclusive o ar. Há uma distância entre os eletrodos, uma distância D, e essa placa aqui tem uma área transversal A. Vamos lá. O capacitor está aqui, ok? De uma forma mais simplificada, nós temos a placa superior, a placa inferior e o dielétrico. Então, como é que pode um dispositivo tão simples como esse armazenar energia elétrica? Vamos tentar entender aqui de uma forma bem simples e didática. Conectamos aqui uma fonte de tensão DC. Nós temos aqui o terminal positivo e o terminal negativo, ou seja, o terminal positivo de uma fonte DC ele tem carência de elétrons, enquanto que o terminal negativo ele tem elétrons em excesso. Por outro lado, as placas do capacitor, tanto a superior quanto a inferior, num exemplo aqui, não temos cargas elétricas, então uma carga elétrica nula. Porém, sabemos que esse tipo de placa ele contém elétrons na sua camada de valência que são facilmente removidos. Portanto, ao conectar o capacitor na fonte de tensão, elétrons vão ser deslocados da placa superior para o terminal positivo da fonte. Vale ressaltar o seguinte, que não temos aqui a circulação de corrente entre as duas placas, porque, como foi dito antes, aqui trata-se de um isolante. Então não temos corrente elétrica aqui entre essas duas placas, mas os elétrons vão se deslocar da placa superior para o terminal positivo da fonte. Ao passo que, à medida que os elétrons chegam no terminal positivo, outros elétrons, os elétrons do terminal negativo da fonte, eles vão ser repelidos e vão ser aqui absorvidos pela placa inferior. Com isso, a placa superior começa a ficar positivo e a placa inferior começa a ficar negativo. Então já começa a surgir uma diferença de potencial entre as placas do capacitor. Esse processo continua e a placa superior vai ficando mais positiva e a placa inferior mais negativa. Com isso, nós temos aqui, pelo deslocamento de elétrons, nós temos aqui uma corrente elétrica. A corrente elétrica é contrária ao deslocamento de elétrons. Então, a corrente elétrica sai do terminal positivo em direção à placa superior e sai da placa inferior em direção ao terminal negativo da fonte. A corrente não ultrapassa o dielétrico, mas matematicamente falando, é como se houvesse uma corrente aqui circulando pelo circuito. De fato, existe uma corrente circulando. Não no interior do capacitor, mas no circuito sim. Vai chegar um momento em que a placa positiva e a placa negativa, a diferença de potencial entre elas vai ser igual à tensão da fonte. Quando isso acontecer, não temos mais deslocamento de elétron. Então a corrente vai ser nula. O capacitor está completamente carregado. Então a corrente aqui é nula. Então esse momento é conhecido como regime permanente. Então no regime permanente, em um circuito DC, a corrente é zero. Em outras aulas iremos ver aqui mais a fundo o comportamento do capacitor e também iremos ver aqui como ele se comporta em circuitos de corrente alternada. O nosso capacitor, esse didático, na verdade a simbologia dela é esse daqui. São duas plaquinhas em paralelo, bastante pertinente. E aqui uma letrinha C. C é a capacitância, que é a medida da capacidade de armazenamento de carga
em um certo diferencial de potencial. Então, um capacitor é referenciado pela sua capacitância, que normalmente é na ordem de milifarad, microfarad ou picofarad. Considerando agora o capacitor plenamente carregado, ele agora é conectado a uma luz, no caso aqui é um LED, e nós temos uma chave aberta. Então, não temos um caminho fechado aqui, não teremos aqui corrente elétrica. Porém, quando a chave é fechada, o que acontece? Os elétrons da placa negativa têm agora um caminho fechado em direção à placa positiva. Então, esses elétrons vão ser atraídos pela placa positiva e vão se combinar aqui. À medida que um elétron se combina com a carga positiva, então nós teremos aqui que o capacitor inicia o processo de descarregamento, certo? Ele vai se descarregar eletricamente. Então, teremos aqui uma corrente elétrica no circuito, lembrando que não teremos uma corrente elétrica aqui entre as placas, mas no circuito teremos uma corrente elétrica que é contrária ao deslocamento de elétrons, e vai chegar um momento que as placas elas não estarão mais carregadas e a corrente irá cessar. Nesse caso, a lâmpada irá apagar e nós teremos aqui o capacitor descarregado. Então, mais uma vez aqui, voltando ao circuito inicial, sua representação é essa daqui. Temos uma fonte de tensão conectada ao capacitor. A tensão entre ele é uma tensão V, a tensão da fonte. Iremos aqui, inicialmente, analisar o circuito em regime permanente. Vai chegar um momento que iremos analisar o regime transitório e teremos outras aulas para discutir mais a fundo o comportamento do capacitor. Então, mas por enquanto, em um circuito de corrente contínua no regime permanente, onde tiver um capacitor, você pode substituir por um circuito em aberto. Ok? Um outro exemplo, temos uma fonte de tensão conectada a um resistor e a um capacitor. Considerando o regime permanente, o capacitor é um circuito em aberto e o circuito seria representado dessa forma. A corrente nesse caso aqui é zero. Aqui são algumas fotografias de capacitores. Temos o capacitor eletrolítico, no qual você tem o terminal negativo bem definido e o terminal positivo. Porém, temos outros tipos de capacitores cerâmicos, por exemplo. Você aqui não tem distinção onde é o terminal positivo ou negativo, tanto faz. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Se você conhecer alunos ou colegas que estão aí estudando eletricidade aplicada, eletricidade básica, circuitos elétricos, instalações elétricas, entre outros, por favor, compartilhe esse vídeo. Também não esquece do like, ok? E até a próxima aula.